Bem-vindos, bem-vindos a todos. Toda iniciação em um sistema de energia funciona. Toda iniciação em um sistema de energia funciona. Isso é muito importante, muito importante. Seja em Reiki Usui, seja em Amadeus, Celta, Karuna, Shambhala e outros tantos sistemas que existem por aí, né? Lá no blog tem um post sobre isso com uma coletânea de mais de 500 sistemas diferentes. Então toda iniciação funciona, certo? Não há praticamente nada que você possa fazer ou não fazer que estrague, que dê errado a iniciação. Mas tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: a iniciação precisa ser feita por um mestre habilitado no sistema. Isso é fundamental. Sem um mestre habilitado não tem iniciação. Aí sim não vai funcionar. É o único caso que a gente tem aí de dificuldade. Como é que eu sei que a pessoa é um mestre? Converse com ela. Entre em contato com o mestre. Conheça seu mestre. Busque informações na internet, busque informações com amigos, busque informações com os iniciados dele, busque conversas com outras pessoas, né, envolvidas com essa área. Você tem que se informar sobre o mestre que vai fazer a sua iniciação. Você tem que conhecer ele. E tem que ter uma boa sintonia com ele. Né? Tem um vídeo que eu falo que você tem que estar alinhado com o seu mestre. Não adianta o seu mestre acreditar numa coisa e você acreditar noutra, porque não vai fluir muito bem a coisa. Então, se nós tivermos um mestre habilitado, toda iniciação no sistema de energia vai funcionar. Isso não é simplista. Ser simplista é uma coisa ruim, né? Simplificar demais é uma coisa ruim. Simplista é uma coisa ruim. Nós precisamos explicar um pouquinho para que você entenda por que toda iniciação vai funcionar. Basicamente, toda iniciação funciona porque a iniciação é uma transferência de energia. O mestre ancora essa energia e transfere para o iniciado. E essa energia vai ser usada pela consciência do iniciado para fazer as modificações necessárias para que ele se torne um praticante do sistema, de qualquer sistema. Né? Essa energia vem com uma informação adequada, com uma vibração adequada, e a consciência faz as modificações necessárias. Então, o mestre habilitado, ele vai ancorar essa energia e vai transferir para o iniciado. Certo? Tudo que o mestre faz, todos os rituais, os procedimentos, os símbolos, as afirmações, as visualizações, todas elas servem para com um único objetivo: para dar tempo da transferência de energia ocorrer. É preciso um tempo. E isso varia de mestre para mestre. Se você pega um mestre dedicado, um mestre que estuda, que pratica, né, que coloca em execução aquilo que ele está estudando, que ele não é só um teórico, que tem certos cuidados energéticos, ele se torna um bom canal para ancorar as energias de iniciação e passar. Se você pega um mestre que é mais desleixado, que é mais desconectado, que não se empenha muito, que não coloca muito em prática, que é muito teórico, ele vai conseguir passar a energia da iniciação. Vai, mas ele vai precisar de um pouco mais de tempo. E aí nós temos rituais que demoram muito, rituais que são mais rápidos. Vai depender muito do mestre, dessa capacidade, né, dele se tornar um canal para essa energia também. Para ele ancorar aquela energia e passar ela corretamente. Certo? Nós temos uma questão que é o que torna esse assunto um pouco simplista, às vezes, que é a nossa mente. A nossa mente atrapalha o processo. Nossa mente atrapalha. Porque cada sistema de energia tem um ritual, tem um processo de iniciação.
E quem criou o sistema, quem bolou aquele processo, quem organizou aquele processo, sistematizou aquele processo de iniciação, tinha uma ideia, foi orientado, né, para que fizesse de uma maneira que a duração média da iniciação, desse ritual, desse o tempo necessário para que o mestre bem preparado ou mal preparado conseguisse realmente fazer a passagem da energia. Então nós temos alguns procedimentos aí para iniciação que são bem intrincados, cheios de passos. O mestre vai e volta, afirma, visualiza, usa símbolos, vai e volta, visualiza, usa símbolos, porque é preciso tempo. Preciso tempo. Algumas energias são diferentes e precisam de mais tempo do que outras. Alguns sistemas são assim. Alguns sistemas são muito simples, muito práticos. Pequenos rituais já satisfazem a necessidade. Então, a energia é transferida para o iniciado. E vai funcionar. Essa energia traz uma informação dentro dela, a consciência do iniciado usa, aquela energia se acomoda, flui no sistema de energia do iniciado e torna ele um praticante do sistema. Todas as etapas do ritual, intrincadas ou não, satisfazem então a nossa mente. E é um dos grandes empecilhos para os novos mestres. Porque é natural, esperado, que o novo mestre se sinta inseguro, tenha algumas dificuldades, demore para memorizar o ritual, né? Porque isso vai fazer com que ele, durante esse tempo, se prepare para conseguir ancorar a energia e passar para o outro. Às vezes a pressa do mestre em sair iniciando, sair tendo alunos, atrapalha. Às vezes ele decora rapidinho, né, tem uma habilidade boa para decorar o ritual, mas não tem preparo energético. E aí às vezes as coisas não funcionam e a mente da pessoa começa a criar caminholas, começa a criar algumas ideias, né, que não são legais dentro da cabeça da gente e dificultam mais o processo. Se o mestre esquece um passo, troca a ordem de um símbolo, esquece um símbolo, esquece uma afirmação, modifica uma afirmação, pula uma etapa, tudo isso não afeta a iniciação, porque isso são acessórios. O ponto importante que a gente precisa lembrar é a transferência da energia. Dentro dessa energia que está sendo transferida, tem tudo que precisa para a iniciação. Então, qualquer erro do mestre em alguma etapa, em alguma atividade do ritual, não vai ter impacto na iniciação. Não vai ter impacto na iniciação. Mas, na cabeça da pessoa, do mestre, ou na cabeça do iniciado, sim, pode ocorrer problemas. Essa dúvida que surge, essa insegurança que surge, sabota o processo de desenvolvimento. Porque não basta você ser iniciado no sistema, você tem que se desenvolver no sistema. Você tem que estudar o sistema, você tem que colocar as práticas dos sistemas em execução, você tem que entrar em sintonia com as energias do sistema. Então não basta só a iniciação. A iniciação é o ponto de partida, você tem que fazer alguma coisa depois. Então, isso tudo contribui às vezes para que a pessoa, eu não me sinto iniciado, o mestre não era bom, a iniciação não funcionou, não tá dando certo, inicia-se um processo muito forte, às vezes, de autossabotagem. Às vezes a falta de sintonia com o mestre acarreta um processo de autossabotagem. Durante o curso o mestre começa a falar de ETs, começa a falar de teorias da conspiração e se perde, sai do assunto, sai do foco do sistema, e aquilo desestimula o aluno já vai, né, com aquela predisposição para, não está muito bom, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar, ou isso, ou aquilo, e aí cria-se mentalmente uma série de dificuldades para o desenvolvimento da pessoa dentro do sistema.
A gente não se dedica, a gente não treina os símbolos, a gente não treina as práticas, a gente não coloca nada em execução. E aí a gente não se desenvolve o suficiente, né? Importante conhecer o mestre, muito importante. Mas essas alterações no ritual, esses esquecimentos, essas trocas, não afetam consistentemente a energia que está sendo passada. É algo que independe praticamente do mestre habilitado. Mas a mente, esta sim, torna o processo difícil. Às vezes o mestre esquece e fica aquela dúvida: será que eu iniciei? Será que eu não iniciei? Ah, eu vou oferecer uma iniciação de novo. Ah, eu vou ter que fazer de novo. Não está bom, não está legal. Esqueci o símbolo. Não fiz isso, não fiz aquilo. Troquei a afirmação, não era aquela, era outra. Tudo isso também sabota a cabeça do mestre. Também dificulta o processo de passagem da energia. Mas não impede que essa energia seja passada. Não impede. É claro que para a gente chegar nesse ponto de aceitar o que eu estou falando, é um caminho, é uma jornada. Você tem que se trabalhar. Você tem que se trabalhar. E as pessoas sabem, os mestres sabem: eu vou iniciar uma pessoa, puxa, mas eu não sei desenhar muito bem o símbolo, eu não lembro do ritual, não lembro das afirmações, eu não consigo visualizar aquela coisa. Então, tudo isso vai fazendo com que a experiência, a vivência da iniciação não seja tão boa quanto poderia. Não seja tão boa quanto poderia. Então nós temos que separar bastante também esse aspecto, né? A transferência de energia vai ocorrer, presencial ou à distância vai ocorrer, o mestre estando disponível, o aluno estando disponível ali, vai ocorrer. Legal? Mas a vivência muitas vezes é pobre. A vivência muitas vezes é escassa. Porque essa sabotagem, essa atividade mental, esse excesso acaba dificultando a vivência. E às vezes a pessoa precisa de mais tempo, às vezes o ritual se alonga, porque o mestre vai e volta, corrige, arruma, vai e volta de novo, para, pensa. Aí o ritual às vezes se torna até meio cansativo, porque precisa de mais tempo, né, devido a essa resistência que o mestre está colocando, esse processo de autossabotagem que ele está criando para que a energia flua. O mestre também precisa se ausentar um pouco do processo, tirar o ego fora, para que tenha espaço, né, para que essa energia seja ancorada e transferida. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar presente, cumprindo as etapas do processo para que a mente não sabote. Então é importante. Basicamente, a gente poderia ter um ritual muito simples para uma iniciação. O mestre toca nos ombros da pessoa e pronto, fica ali. Não precisa mais nada. Seja à distância ou seja presencial. A energia vai ser transferida. Só que um processo muito simples como esse encontra resistência na mente de quem está sendo iniciado e de quem está do mestre habilitado. Quem está sendo iniciado pensa: mas é só isso? Tem alguma coisa errada, não pode. Tem que ter salamaleques mil, tem que ter indas e vindas, afirmações fortes, palavras de ordem. O mestre tem que ser impositivo, senão não vai funcionar. Resistências do iniciado. O mestre: não, mas se eu não botar os símbolos nas mãos, se eu não usar símbolos, se eu não fizer as afirmações corretas e precisas, se eu não fizer a visualização, se eu não chamar os mentores, resistências, dificuldades do mestre. Eu acredito que com o tempo, com o desenvolver, com o aplicar-se do mestre, basicamente ele bota as mãos no ombro, aguarda alguns minutos, e a energia é toda transferida, a pessoa está iniciada. Chegar nesse ponto leva tempo, dependendo de cada um. Eu gosto dos rituais. Se eu esqueço um símbolo, eu volto e faço de novo. Eu paro, né, boto as mãos no ombro virtual da pessoa que eu estou imaginando ali numa iniciação à distância, né, no campo de energia que eu estou visualizando,
ou presencial, quando eu estou, para dar tempo de revisar as etapas, para dar tempo de passar energia. Então eu sou bem cuidadoso. Mas, ocasionalmente, eu esqueço um símbolo, ele sai um pouco errado, eu troco uma afirmação. Para mim, isso invalida a iniciação? De forma alguma. Mas isso serve como um alerta de que alguma coisa naquele ponto ali estava precisando de ajuste. Por que eu esqueci esse símbolo? Que símbolo foi esse? Aí eu repeti. Ou eu estou traçando um símbolo e ele sai truncado. Você erra o símbolo, você vai traçando, dá um branco. Aí você volta a traçar. Significa que na área daquele símbolo, né, na área de atuação daquele símbolo, a pessoa tem alguma dificuldade. A energia precisou de um pouco mais de tempo para fluir adequadamente. Aquela informação que o símbolo está trazendo precisa de mais tempo. E aí você, calmamente, traça de novo. Você volta e corrige. Às vezes, a iniciação é muito lenta. E a gente se preocupa, puxa, por que está muito lenta? Às vezes ela é muito rápida e você se preocupa, por que fluiu tão rápido? O que houve? Então, às vezes, a gente percebe, o mestre percebe essas resistências nele e no iniciado, às vezes percebe as facilidades nele e no iniciado. Mas tudo isso, né? Tudo isso que compõe o ritual, por mais complexo que seja, é apenas para dar tempo para a energia ser transferida. Apenas para isso. E satisfaz os rituais, né, intrincados ou não, satisfazem a mente de quem está sendo iniciado e do mestre habilitado. Basicamente isso. De novo, vamos reforçar. É uma jornada. É uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento da sua própria confiança, de sintonia com a energia do sistema, para que você possa entrar realmente, né, naquela vibração e você possa ancorar realmente a energia que vai ser transferida para o aluno. As resistências que ambos os lados criam simplesmente tornam a vivência mais difícil, mais complicada. Criam esses processos de autossabotagem, que não devem servir como desmotivadores, que não devem servir como fonte de problema e de dificuldade, devem servir como pontos importantes para o mestre se questionar, para o mestre se conhecer mais, para verificar, mas por que eu estou com essa dificuldade, por que está acontecendo isso, por que eu estou criando essas resistências, e para o iniciado, mas por que eu estou criando essa resistência agora? Eu procurei esse curso, eu busquei esse mestre, está tudo certinho, por que eu não consegui me entregar, por que eu não consegui me soltar, por que eu não consegui ter uma boa vivência, por que eu fico achando essas coisas todas, por que eu fico criando essas caraminholas na minha cabeça? Então servem de alerta para autoconhecimento, que é a função primordial de todas as iniciações. Não é tornar você um ser poderoso, cheio de habilidades, cheio de capacidades, poderes fantásticos. É autoconhecimento. Saber quem você é, o que você é, o que você busca. É iniciar você nesse caminho, né, de iluminação. Por mais que seja um sisteminha básico, simplesinho, que só serve para tal coisa, criar uma determinada situação de energia, não é para isso só. É para autoconhecimento, é para autodesenvolvimento. É um caminho de iluminação. Todos os sistemas de energia, desde os mais simples até os mais complexos. Então é importante que os mestres estudem o sistema, conheçam as técnicas, conheçam os símbolos, conheçam as afirmações, entendam o que são as afirmações. Não basta só repetir. O mestre não é imprescindível. Mas isso é tema para um outro vídeo. O mestre é muito importante. Sem o mestre habilitado não existe a transferência de energia e não existe a iniciação. Isso para a maioria dos casos. Tem os casos que eu vou comentar nesse outro vídeo. Certo? E, para o iniciado,
essa tarefa de buscar informações, conversar com o mestre, verificar a sintonia, as crenças, se tudo passa, tudo tranquilo, escolher o melhor momento, não ter pressa em fazer a iniciação, em queimar etapa, se permitir vivenciar cada nível do sistema, se permitir se adaptar a cada nível do sistema que traz uma informação importante para a gente. E aí tudo flui muito bem. Gratidão então a todos e até a próxima.